Plano Real. Parte 1. O Plano Real foi um conjunto de reformas econômicas implementadas no Brasil em 1994 no governo de Itamar Franco na primeira metade dos anos 1990. Seu objetivo principal era combater a hiperinflação no país. Foi o 13º Plano Econômico, executado desde 1979, quando se iniciou a crise que levou à grave hiperinflação. Foi também responsável pela criação do real, a moeda que circula até os dias de hoje na economia brasileira. O Plano Real resultou de uma série de decisões políticas, internas e externas que afetaram diretamente o Brasil, e ainda hoje possuem lastro nos debates acadêmicos. Desde a era Vargas. Sobretudo, no final dos anos 1930, a dívida pública externa do país, que corresponde aos débitos acumulados por empréstimos contraídos de outros países, acumulava-se. Um dos legados principais de Vargas na presidência do Brasil foi a implementação de um projeto nacional de desenvolvimento que enxergava a necessidade do país de superar a sua dependência de importações de produtos industrializados, a qual era responsável pelo déficit comercial. Foi desenvolvido, assim, a partir desse projeto nacional desenvolvimentista, um crescente processo de industrialização do Brasil, o maior de sua história. Inclusive, essa política foi continuada por Juscelino Kubitschek, que governou o Brasil de janeiro de 1956 a janeiro de 1961 por meio do Plano de Metas, que contava com um esquema de financiamento externo. Após o golpe de 1964, apesar da ruptura institucional provocada da receita de substituição de importações, industrialização pesada e dívida externa foi herdada dos governos anteriores. Em 1973, ocorreu uma crise petrolífera provocada por um embargo da Organização dos Países Árabes Exportadores de Petróleo, OPEP, que atingiu diretamente países como Estados Unidos, Reino Unido, Japão, entre outros. Crise esta que afetou diretamente as fontes de financiamento externo, de onde o Brasil contraía empréstimos para seu projeto de desenvolvimento, com a crise da dívida externa latino-americana. Após o México declarar moratória em 1982, que significa, tecnicamente, a suspensão ou adiamento dos pagamentos da dívida pública, a confiança nas economias latino-americanas diminuiu. Nesse momento, a inflação no Brasil estava em torno de 100% ao ano. No início dos anos 90, em um ano, a inflação já chegava a 6.800%. Isso significava, na prática, que um produto que você comprava no começo de um ano estava, em um período de 12 meses, 68 vezes mais caro. O Brasil já havia herdado do regime militar um forte processo de desigualdade social, fazendo com que as classes sociais mais vulneráveis sofressem ainda mais com o crescente descontrole econômico.